Bom dia, pessoal. A gente tem aí, galera do sétimo ano. Nós estamos aí no capítulo 10, falando aí sobre a questão da colonização do Brasil, colonização portuguesa. Eu quero lembrar aos senhores que tem um trabalho para ser entregue até sexta-feira antes da aula. E eu tenho pouquíssimas pessoas que fizeram. Se eu não me engano, no sétimo ano A, só tem 5 pessoas que mandaram. Não, sétimo ano A tem 7 pessoas que mandaram. E no sétimo ano B só tem 4 pessoas. Galera, não deixe para a última hora. Instabilidade sobre a internet. Faça o trabalho sobre a colonização do Espírito Santo, da chegada de Vasco Fernandes Coutinhos até a transferência da capital lá de Vila Velha para Vitória, que foi agora, dia 8 de setembro, o pessoal comemora ali a vitória, sobre os índios de restabelecimento da colônia ali. É um trabalho fácil, tá valendo, se não me engano, 8 pontos, 9 pontos, 8 ou 9 pontos, né? Para mandar para ontem, galera. Eu não vou dar mais prazo, não vou ficar cobrando, porque na outra semana eu já vou. Outra não, essa semana, aula de sexta-feira, eu já estou no planejamento, hein? Vou começar o capítulo 11, que é para falar sobre o comércio atlântico de escravizados. E depois já vai ter, terminou ali, fez atividade, já vou passar 2 atividades valendo ali ponto, eu tenho que distribuir os 10 pontos para fechar o trimestre. Professor, você vai fazer os trabalhos agora? Não, porque é pouco tempo. Eu vou deixar para baixar tudo na sexta-feira. Então, tem que botar para referência, fazer o trabalho do jeito que eu pedi e manda para mim, bonitinho, ok? Você vai desperdiçar esses pontos? Eu acho que não, né? O prazo está lá, está no positivo on. Nas 2 salas, se tiveram 12 pessoas que mandaram até agora, foi muito, foi muito. Tem que mandar para o seu professor. Eu não vou ficar cobrando, daqui a pouco vou fechar o trimestre. Aí vai vir aqueles e-mails. Por que eu fiquei com nota tal? Por que eu fiquei com isso? Por que eu fiquei com aquilo? E é óbvio, você vai esquecer tudo, não vai? Então tem que fazer. Se você fez alguma coisa, escreveu, se você esqueceu alguma coisa e você vai ter que refazer, vai lá, entra e faz o trabalho correto e manda o arquivo e nomeia ele. Arquivo correto. E eu fico com o último, ok? Se você errou ou fez alguma coisa errada, não tem problema. Eu vou ficar com o último arquivo que vocês mandaram para mim, desde que vocês façam. Tranquilo? Não adianta eu ficar me perguntando agora na live se eu fiz, se eu recebi, se está certo, porque não tenho como olhar tudo agora na live. Não adianta, ok? Primeira coisa, quem está entrando aí, bom dia novamente, pessoal entrando atrasado, como sempre, não pode entrar atrasado. E a segunda coisa é, antes de fazer a correção do caderno de atividade, eu quero que os senhores abram para mim, na página 27 da apostila, um assunto muito interessante que eu deixei para tratar agora, porque não tem diretamente a ver com o conteúdo, mas é importante a gente aprender a questão dos cristãos novos. Alguém já escutou esse termo? Cristãos novos? Alguém já viu esse termo? Ou em documentário, ou então aí em filmes e séries. Alguém já chegou a olhar isso? O que é um cristão novo? Alguém já viu isso? Nunca viram? Betânia, você pode ler para a gente a página 27, outras histórias? Página 27, outras histórias. E só para falar quem está entrando aí agora, eu não estou conseguindo entrar no Positivo On, não é a internet que eu estou compartilhando com vocês, fazendo tudo, é o Positivo On. E depois a gente vê o que acontece. Se não der para fazer a correção com o caderno de atividade, eu vou digitando as respostas para os senhores, ok? Betânia, lê para a gente o primeiro e o segundo parágrafo e depois a Esther lê o terceiro e o quarto. Obrigado. Tá sem? Esther, você pode ler para a gente então? A Betânia está sem microfone. Tá falhando um pouquinho. Tá falhando. Tá falhando bastante, Esther. Dá um jeito aí no microfone, depois você me chama aqui, beleza? No privado. E Arley, você tem como ler pra gente, fazendo um favor? Tô nem escutando, Esther. Nem que tá travando não, nem dá pra escutar.
Tá todo mundo com som ruim? Ninguém pode ler hoje? Que coisa, hein? Nossa, o livro abriu agora. Tá, deixa eu ler. Hoje tá difícil, tá chovendo. Então vamos ver o que vai dar aí. Esquenta não. Eu leio. Olha só, galera. Página 27, apostila Cristãos Novos. Eu vou ler, eu quero que todo mundo acompanhe porque isso é importante, hein? Eu vou explicar por quê. Enquanto os primeiros colonizadores... O pessoal entrando muito atrasado, hein? Enquanto os primeiros colonizadores portugueses estabeleciam nas terras da sua colônia na América, que formariam o Brasil, a monarquia portuguesa se dedicava às ações relacionadas à Contra-Reforma. Tendo recebido cerca de 60 mil judeus expulsos da Espanha por perseguições religiosas em 1492, o rei determinou a conversão desses ao cristianismo. Os convertidos passaram a ser chamados de cristãos novos. A esses era proibido o exercício de cargos públicos e de serem aceitos para ordens religiosas e militares. Para essas funções era exigida a pureza de sangue, ou seja, apenas os cristãos velhos, católicos há pelo menos 7 gerações, tinham acesso a elas. Muitos cristãos novos, suspeitos de heresia, foram enviados ao Brasil. Mesmo na colônia, eles eram constantemente vigiados com o objetivo de verificar se não professavam em segredo a sua antiga fé. Em 1536, Portugal estabeleceu o Santo Ofício da Inquisição. Os irmãos do rei Dom João III, o cardeal Henrique, foi designado como inquisidor geral. Aqueles considerados heréticos eram expostos a sacrifícios no alto da fé, onde eram mortos em fogueiras ou garroteamentos. Eu vou explicar isso, por estrangulamento. Calcula-se que 1.500 pessoas foram mortas pela Inquisição em Portugal. Para quem está entrando aí agora, nós estamos na página 27 da apostila falando sobre os cristãos novos. Professor, por que você deixou para falar isso agora? Porque essa é uma parte interessante da história que envolve o Brasil, só que não tem a ver diretamente com a colonização, com o processo de colônia, de transformar o Brasil em colônia, mas tem com um processo cultural também, e envolve também o início da colonização. O fato é que os judeus sempre foram perseguidos desde a Idade Média e até antes da Idade Média. Eles sempre foram vistos como pessoas avarentas, que não eram ali de confiança, que dominavam o comércio e só ajudavam um judeu, ajudava o outro. Então eles passaram a ser mal vistos. Vocês lembram ano passado que durante a peste negra, eu comentei com vocês que os judeus, alguns centenas de judeus na Europa, milhares talvez, foram mortos em expurgos porque eles foram acusados de espalhar a peste negra. E a gente viu que não tinha nada a ver com isso. Era a pulga do rato contaminada. Mas eles levaram a culpa. E muitos foram mortos em autos de fé. O fato é que a Inquisição, contra a Reforma, Inquisição, lembra aquele capítulo? Teve a Reforma Protestante, dividiu a Europa entre católicos e protestantes, e a Igreja Católica reagiu com a Contra-Reforma. E um dos aspectos da Contra-Reforma era justamente você ativar o Tribunal da Inquisição para perseguir todo mundo que era herege. Professor, o que é heresia? É quando você peca contra os valores da Igreja Católica, contra os dogmas, ok? E como na Espanha e Portugal os judeus eram mal vistos e eles aceitaram a entrada de muitos judeus no seu território, eles aceitaram com uma condição. O rei e a rainha espanhola, o rei e a rainha portuguesa falaram: olha, nós aceitamos vocês, mas vocês têm que se converter ao catolicismo. Galera, isso não era uma condição, isso era obrigado. Imagina que você era judeu a vida toda, sua família era judia, você tinha uma tradição de judeus ali, uma religião que era ali antiga, do Antigo Testamento, e chegar de uma hora para outra, para você ser protegido pela coroa espanhola, pela coroa portuguesa, você não poderia professar a sua fé. Para você não criar confusão, imagina, para você não ser perseguido, para você não ser morto, para você não perder os seus bens, você se convertia ao cristianismo. Mas era uma conversão de fachada. Professor, o que é uma conversão de fachada? Os judeus iam na igreja, se batizavam, rezavam o credo, faziam tudo bonitinho, lindo, maravilhoso, para não ser perseguidos, não ser politicamente perseguidos.
Só que dentro da sua casa você tinha lá o Torá para você ler, você tinha lá as indumentárias do judaísmo, você carregava a estrela de Judá, só que você deixava tudo escondido. O que acontecia era que muitas vezes você era denunciado, um vizinho ou alguém que era prejudicado lá no comércio te denunciava e você era julgado. Você era levado para onde? Para o tribunal da Inquisição da Igreja Católica. Professor, e como era esse tribunal? O pessoal te dava uma chance. Meu filho, você quer abandonar realmente o judaísmo? Você quer abandonar a sua fé? Se você renegasse mesmo, beleza. Você tomava lá uma reprimenda, pagava uma multa. Mas aí havia outros casos de muitas pessoas que não negavam sua fé. Então o que a Inquisição fazia? Torturava. Pegava a pessoa, depois você olha na internet, técnicas de tortura. Tinha lá a dama de ferro, tinha lá você sentar na cadeira e apanhar, aquecer em seus pés, você ser preso numa roldana. E o final e o pessoal te dava chance. Você quer se converter realmente ao cristianismo ou então você vai continuar sendo judeu? Quando o cara não queria converter ao cristianismo, ou então a Inquisição via que o pessoal falava só da boca para fora, a tortura poderia levar a um grau máximo que era a morte. Como é que era a morte? Lembra da cena que nós vimos lá do filme 1492? Aquilo era um auto da Inquisição, das grandes navegações. Quem estava sendo queimado lá? Hereges. Poderia ser uma bruxa acusada de bruxaria, ou então poderia estar sendo acusado quem? Um cristão novo, um judeu que se converteu ao cristianismo, mas ele foi pego professando o judaísmo em casa. O que acontecia? Você era queimado vivo. Professor, mas havia só a morte? Não, além das torturas, de repente você poderia passar por uma expiação. O que é expiação? Quem viu Game of Thrones ele lembra. A rainha lá andando no meio do povo e sendo julgada. Expiação é quando você tinha o cabelo raspado, você carregava a cruz de Judá e você ia caminhar no meio do povo, todo mundo te recriminando, gritando como se fosse um criminoso. Ali você tinha que pagar ali sua penitência. Havia penitências também. Mas no último caso, você queria continuar a ser judeu, o que você ia? Para a fogueira. Ou então você era morto por garroteamento. O que era garroteamento? Era até melhor do que a fogueira, para falar a verdade, né? Porque a fogueira você ia estar vivo ali, né? O garroteamento nada mais era que um enforcamento. Colocavam uma peça de madeira, imagina, em pé, colocavam você amarrado nessa peça de madeira, colocavam uma corda ao redor do seu pescoço e atrás colocavam uma madeira para girar. O que é o garrote? Você pegava, botava ali uma corda ao redor do pescoço, atrás colocava como se fosse uma madeira e ficava girando e apertando. A pessoa ia ficar sendo estrangulada lá, aí até que o ar não passava, ela morria. É como se fosse um enforcamento. Só que ao invés de você soltar a pessoa para o peso matar ela, você apertava o pescoço. Galera, não adianta falar credo não, acontecia. E se criou uma lenda na Europa que os católicos mataram milhares de judeus, mataram milhões de protestantes, e eu já falei com vocês que não era bem assim. Quem é que fazia o julgamento, quem fazia a tortura e descobria se era verdade ou não, o cara era judeu ou não, era a Igreja Católica. Mas muitas vezes quem executava a pena era a própria coroa portuguesa, ou então a coroa espanhola, o seu aparato jurídico. Professor, aconteceu muitas coisas também do tipo. Eu queria eliminar minha concorrência, um judeu que estava lá no comércio, lá do lado da minha padaria. Eliminar uma concorrência de judeu no banco. Muitas vezes eu denunciava esse cara para tomar os seus bens, ou então para tirar ele da minha concorrência. Então havia essa questão também comercial. O fato é que a Inquisição aconteceu, muitos foram mortos, milhares, mas não foi do jeito, hoje já está em estudos, a gente vê, depois você entra aí e você vê, principalmente na Inquisição Espanhola, que não foi do jeito que aconteceu. As torturas, não é, a gente vê nos filmes, né, torturas de horas e horas, dias e dias. Galera, o pessoal não era preparado para ser torturado, para aguentar a tortura. Às vezes há relatos de tortura na Igreja Católica de 5 minutos, o cara desmaiava, beleza, amanhã a gente tortura de novo, mais 5 minutos. E as formas de torturas eram variadas, dependia delas, havia dezenas de formas de tortura. Por que eles matavam, estrangulavam? Para servir de exemplo. Para servir de exemplo. Porque na Espanha e Portugal só podia ter cristão. Igreja Católica Apostólica Romana. Não podia ter judeu, ok? Depois isso vai ser liberado, isso aí vai ser aceito. E professor, e o que acontecia? Havia uma outra punição. Qual era a outra punição? Você ser degradado. O que é degradado? Você era expulso de Portugal.
e era mandado para a colônia. Para onde? Para o Brasil. Então, quer dizer que nós recebemos também aqui cristãos novos e recebemos também judeus. A sinagoga mais antiga, que é o nome da igreja dos judeus, está lá no Nordeste. Aqui, a sinagoga mais antiga das Américas está no Nordeste. Pode procurar. Por quê, professor? Porque o Brasil recebeu parte desse contingente. É aí que entra. Professor, então quer dizer que o Brasil recebeu parte de criminosos que eram cristãos novos, ou então judeus recém-convertidos que não eram de confiança, ou os próprios judeus que eram mandados para cá? Sim, mandaram. E eles foram para o Nordeste. Olha só que legal. Então quer dizer que não havia só cristãos aqui, mas eles eram minorias, né, gente? Fechou? É legal essa história. Eu não vou compartilhar, eu tenho a imagem aqui, ó. Se você digitar cristãos novos e botar lá na internet, tem várias cenas aqui, ó, autos de inquisição, autos de inquisição, autos de inquisição, muitos judeus aqui, ó, sendo julgados e autos de inquisição. Aqui, ó, aqui nessa imagem no meio aqui tem um judeu com kippá, segurando a Torá e rezando. Isso não era permitido, ok? Em dado período da história. Depois isso vai ser superado. Tem vários livros que falam sobre Inquisição, filmes, sobre a questão dos judeus, Inquisição. Eles realmente eram perseguidos, ok? E depois eles vão ser perseguidos de novo por Adolf Hitler. A gente vai ver isso daqui a uns 2 anos. Beleza? Isso é importante para a história do Brasil, apesar de não ter diretamente a ver com o processo de colonização como foi feita pelo governo. Tranquilo? Podemos ir para a coleção agora, caderno de atividade? Pega aí. Caderno de atividade, capítulo 10. Para quem entrou atrasado aí, não entre mais. Tem gente entrando muito tarde na aula e fica perdido. E outra coisa, lembrar de mandar para mim a pesquisa sobre a colonização do Espírito Santo. Mandar até sexta-feira. Não confia no Positivo On, não confia na internet. Faça e manda bonitinho, com capa, fazer a capa, com a referência, com as imagens e o texto. Por favor. Pouquíssimas pessoas fizeram ainda. Adianta, manda, não deixa para a última hora. Ok? Podemos ir para a correção? Agora sim, né? Página, caderno de atividade, se eu não me engano é a página 11, né? Página 11. Professor, esse resumo é bom? Eu não gostei. Fala a verdade. Página 11 não, página 15. Professor, você gostou desse resumo aí sobre a colonização do Brasil? Se eu for falar a verdade, está muito resumido. Está muito resumido. É a página 10 mesmo. Está muito resumido. Eu não gostei muito, não. Por quê? Porque está faltando informação. A Betânia está falando aqui, ó, o pessoal está falando, não tinha praticamente nada para fazer atividade. Quando você pega uma caderno de atividade que se propõe esse resumo, mas ele, na verdade, ele traz poucas informações e pula coisas importantes, é meio complicado. A Betânia já chamou atenção para uma coisa importante. Pulou as capitanias hereditárias. Ó, cuidado com isso, hein? Cuidado. Isabela, o Positivo está com problema. Para mim aqui está demorando a abrir um tempão. Quando começa assim, é porque está com problema lá e a conexão. Não é nem internet não, tá? Pessoal que está entrando atrasado aí, não é para entrar atrasado, hein? E lembrar de me mandar o trabalho. Fechou. Esther, você pode ler o número 1 para a gente, então, fazendo um favor, do caderno de atividade? Vamos tentar ver se está bom. Eu vou fechar o meu microfone. A respeito dos motivos que impulsionaram as navegações de Portugal, leia as afirmativas a seguir e assinale verdadeiro, V para verdadeiro e F para falsos. A busca por metais preciosos como ouro e prata, eu coloquei verdadeiro. A busca de um novo caminho para as Índias, eu coloquei verdadeiro. O controle do comércio de especiarias na Europa, verdadeiro. A transferência do reino de Portugal para outro continente, falso. O espírito humanitário dos portugueses que desejavam dividir as suas riquezas com os povos da África, falso. Muito bom, Esther. A sequência ficou aí. Verdadeiro, verdadeiro, falso e falso. Professor, por que eles insistem tanto em a gente voltar àquele capítulo das grandes navegações, da chegada lá no Oriente, do comércio com especiarias? Porque esse era o grande objetivo, galera. O Brasil foi descoberto num acidente.
Só que o pessoal já fala que eles já sabiam que aqui havia território, nós discutimos isso. Tem gente que fala que foram os vikings que chegaram aqui na América do Norte primeiro, não há confirmação, e outros povos chineses. Mas o fato é que quando chegou aqui, houve um acidente para descobrir o Brasil, né? Acidente. E sim, o objetivo era chegar nas Índias, no comércio de especiarias, descobrir também ouro e prata nos territórios ocupados pelos portugueses, não teve muito sucesso. Não havia o desejo de transferir nesse primeiro momento o reino de Portugal para outro local. Professor, mas eu vi que em 1808 a família real fugiu para o Brasil. Não adianta o assunto, deixa para o ano que vem. Eu estou falando de forma voluntária. Quem colocou verdadeiro que a transferência do reino de Portugal para outro continente é verdadeiro? Gente, tem que entender que ninguém ia deixar um país da Europa se não fosse necessário, ok? Então não cai nessa pegadinha. E na última, gente, o espírito humanitário na África, pelo amor de Deus, eles estavam interessados em escravos, desorganizaram a sociedade, a gente vai ver no próximo capítulo. Eles queriam a riqueza, ouro, prata, marfim, especiarias para vender na Europa, nada de humanitário, era comercial, era exploração. Então a sequência é essa aí mesmo, VVVFF. Hoje está difícil. Além da Esther, quem pode ler pra gente? Alguém quer ler? Kay Arley não pode, a Betânia não pode, que me salva. Alguém quer ler? Ajudar? Esse pobre professor? Esther, acho que você vai ler a apostila toda hoje. Entre os séculos XV e XVI, Portugal estabeleceu relações comerciais com diversos territórios. De acordo com seus conhecimentos sobre esse contexto, leia o texto a seguir. Em um primeiro momento, as expedições portuguesas seguiram rotas atlânticas margeando a costa africana, na qual instalaram feitorias que auxiliavam na busca por ouro, marfim e mão de obra escravizada. O movimento dos portugueses em busca de uma nova rota para as Índias os levou ao continente americano, de onde extraíram pau-brasil e abasteciam as esquadras que estavam a caminho do Oriente. Em meados do século XVI, os portugueses mudaram sua estratégia de ocupação da América. Começaram a fundar vilas e cidades na intenção de proteger o território brasileiro de invasões estrangeiras, principalmente francesas, e de ampliar a exploração de riqueza. Assinale a alternativa cujas palavras preenchem corretamente as lacunas do texto. Eu marquei a letra C. Muito bom. Então qual é a sequência que fica? Fica feitorias, pau-brasil, portugueses, proteger. A letra correta, letra C de casa. Galera, isso é um resumo. Se alguém ainda está perdido, por favor, essa primeira parte, essa número 2, é o período pré-colonial do Brasil. Coloca lá. O início da colonização do Brasil se divide em duas partes. Fase pré-colonial de 1500 a 1530 e depois de 1530 é a colonização efetiva com as capitanias hereditárias e depois com o governo geral. Nós já vimos isso. A apostila não trouxe no resumo, mas no caderno de atividade, mas nós vimos lá. Então a sequência correta é, no início, o Brasil era um posto, era a carreira das Índias, era um local de abastecimento de víveres para se fazer o périplo africano, para contornar o continente e chegar nas Índias. O Brasil, no litoral, nesse primeiro momento, só tinha feitorias, pequenas vilas fortificadas com paliçadas, que era o local de você armazenar o pau-brasil cortado, guardar os víveres para abastecer os navios. Depois, qual foi o primeiro produto que deu valor ao Brasil, que diz que deu origem ao Brasil? O pau-brasil, que já era conhecido. O pau-brasil você poderia tirar para fazer tinta, poderia fazer mobília, fazer navios. E isso demonstra o início, na verdade, o desalento dos portugueses, porque eles chegaram aqui para buscar ouro, prata, especiarias de altíssimo valor comercial, tipo a pimenta, mas não encontraram. Eles encontraram o quê? O pau-brasil. Então vamos fazer feitorias para extrair o pau-brasil. Quem é que extraía? Os índios, com o escambo, trocavam a mão de obra dos indígenas por presentes, bugigangas, para trabalhar no corte, no armazenamento e também no carregamento do pau-brasil. Professor, e quando é que muda a estratégia para o Brasil? Quando o comércio com as Índias entra em crise.
Quando o comércio das Índias sofre concorrência dos ingleses, franceses, holandeses, e o lucro dos portugueses com as especiarias diminui. Então eles se voltam para colonizar o Brasil, aquele local que ficou abandonado 30 anos. Por quê? Estava começando a haver invasões estrangeiras, de franceses e ingleses principalmente, e também havia a ideia que poderia explorar o território para encontrar o quê? Ouro. Então eu vou abrir mão de território para outro país e perder meu território sem saber se aqui tem ouro? Não, vamos explorar. Ok? 3. Esther. Esther. Eu acho Oi, que. Dani. Beleza, se quiser ler, pode ler. Você pediu? Durante o período pré-colonial, o Brasil sofreu invasões, não apenas dos portugueses, que tomaram posse do território, mas também de franceses e ingleses. Sobre essas invasões, explica os termos ou as expressões relacionadas ao assunto. Corsários. Os piratas que atuavam com autorização das coroas inglesas e francesa, assaltando embarcações e fazendo comércio com os nativos. Expedições guarda-costas. Expedições organizadas pelo governo português para proteger a costa brasileira. Ocupação francesa. Ocorrida no Rio de Janeiro, no século XVI, e no Maranhão, entre os séculos XVI e o século XVII. Escambo. Relação de trocas realizadas entre portugueses e indígenas, onde eram oferecidos objetos ou bugigangas. Foi, Esther? Beleza, então. Era para você colocar as definições. Se eu não me engano, eu tinha colocado até no slide. Quem eram os corsários? Eram piratas que agiam com autorização das coroas europeias para assaltar, pilhar cidades e outros navios, dividindo o lucro com os países. Expedições guarda-costas foram expedições direcionadas por Portugal para vigiar e proteger o litoral do Brasil de invasões estrangeiras. Não deu certo. Não deu certo, ok? Depois, ocupação francesa. Vou dar um desconto. Nós não vimos isso ainda. A Postila está cobrando coisa que não chegou. Mas a ocupação francesa aconteceu no Rio de Janeiro e no Maranhão. Ponto. Não preciso colocar mais nada. Nós não vimos. Não preciso. Escambo era a troca realizada pelos portugueses com os indígenas. Os portugueses davam bugigangas, anzóis, machados, espelho, roupas, chapéus. Em troca, os indígenas cortavam para o Brasil, armazenavam nas feitorias e embarcavam nos navios. Professor, não tem isso tudo que você falou lá na apostila, mas eu expliquei. Tem que colocar a resposta completa, ok? Podemos passar? Essa aí é facinha, né, gente? A Esther falou que parou de ler porque não entendeu a letra. Imagina eu com a prova de vocês. Podemos passar? Tranquilo? Questão 4. Ih, Esther vai se fazer agora. Yarley não pode ler, a Betina não vai ler, ninguém quer ler. Alguém quer ler? Por favor, ajudar? Débora, você pode ler? Esquenta não, Yarley. Vocês em inglês sempre me ajudam. Pode ficar tranquilo. Tânia, tá bom. Hoje é quarta-feira, relaxa. Tá sem? Então vai lá. Lê pra gente. Esquenta não. Então vai lá, Esther, lê pra gente, fazendo favor. Leia esse texto a respeito da exploração do pau-brasil. Os tupis a chamavam Ibirapitinga, Ibirapiranga. ibirá, árvore com piranha vermelho. Árvores vermelhas
Tá travando, Esther. Deixa eu ler o texto e você lê as respostas, então, para adiantar. Fechou? 4. Os tupis a chamavam de Ibirapitanga ou Ibirapiranga. Ibirá, árvore com piranã, vermelho, árvore vermelha. Caes alpínea, equinata, alta, sobe longe 15 metros em tronco reto, leguminosa da Mata Atlântica. Nos 1500 era farta no litoral carioca ao sergipano. Os franceses diziam ser Brasil, cor de brasa. Pau-brasil dava tintura vermelha. A que vinha do Oriente tinha melhor qualidade, mas ainda assim aquela do Novo Mundo poderia render até 6 vezes o custo da extração e produção do mercado europeu. Em troca de bugigangas europeias, os índios cortavam as árvores em toras de 1,5 m, cada qual pesando 30 quilos. Não adiantava cortar a árvore com menos de 50 centímetros de diâmetro, e a densidade da mata era pequena, 4 árvores por hectare, que significa 10 mil metros quadrados. Na segunda metade do século XVI, já era preciso se afastar 20 km do litoral para achar alguma árvore que valesse o corte. No primeiro século, o equivalente a 6.000 km de Mata Atlântica foi dizimado na exploração do pau-brasil. De acordo com seus conhecimentos, faça o que se pede. Esther. De acordo com o texto e seus conhecimentos, faça o que se pede. A. Liste os diferentes nomes do pau-brasil citados no texto. Ibirapitanga, Ibirapiranga, árvore vermelha, caesalpina, enchinata e brésio. E no texto a passagem que explica o escambo. Em troca de bugigangas europeias, os índios cortavam as árvores em toras de 1,5 m. Cada qual pesava uns 30 quilos. C. Qual o principal uso que os europeus davam ao pau-brasil? O pau-brasil era utilizado na construção de móveis e embarcações, e ainda era extraído uma tinta vermelha para tingir tecidos. D. Qual a diferença entre a tintura vermelha que vinha do Oriente e a do Novo Mundo? A tintura do Oriente era de melhor qualidade, porém a do Novo Mundo gerava mais lucros. Escreva a passagem do texto que permite compreender o impacto ambiental da exploração do pau-brasil. Na segunda metade do século XVI, já era preciso procurar bem para achar uma árvore pronta para o corte. Grande parte da Mata Atlântica desapareceu. Todos estão corretos, Esther. O nome dela, da letra A, da resposta da letra A, da 4, é Ibirapitanga, Ibirapiranga, árvore vermelha, Caesia alpina, equinata e Brasil, que era chamada pelos franceses. Daí dizem que veio o nome do Brasil. Qual é a passagem do texto que explica o escambo? Aquela passagem que, em troca de bugigangas europeias, eles cortavam as árvores em toras de 1,5 m. C. Qual o principal uso que os europeus davam para o Brasil? Era para extrair tintura vermelha para tingir tecido. Você poderia fazer mobílias e também fazer barcos, porque ela era resistente e flexível. Ok? Letra D. Qual a diferença entre a tintura vermelha do Oriente e do Novo Mundo? Que a tintura do Oriente ela era de melhor qualidade, mas a que dava mais lucro era a que era feita no Novo Mundo, na América. Por que, professor, isso? Porque ficava na metade do caminho. Você gastava muito mais recursos para chegar na Índia, para pegar o pau-brasil. Agora valia mais a pena parar no Brasil, que era metade do caminho, e voltar para a Europa. Ou seja, o pau-brasil do Oriente era melhor qualidade, mas aqui dava mais lucro, porque ficava mais perto da Europa, gastava menos para vir para cá. Letra E. Qual é a passagem que fala do impacto ambiental? Galera, é a última oração, quando fala que você já tinha que se afastar depois de 100 anos, 20 quilômetros do litoral. E houve uma devastação de 6.000 quilômetros da Mata Atlântica. Quando começou a extração do pau-brasil, começou o desmatamento no Brasil. Hoje o pau-brasil é uma árvore quase extinta. Tem que ser feita até em cativeiro, em criadouros, aí, em reservas biológicas. Infelizmente, essa que é a verdade. Ok? O pessoal também tirava muita semente para jogar baralho. A semente para jogar baralho. Seu pai joga, seu avô joga, aquela sementinha vermelha, não tem dura? Semente de pau-brasil. 5, Esther. A respeito da organização política colonial, relacione as colunas.
5, capitania lá, capitanias hereditárias. B, governo geral. C, pré-colonial. Qual foi a sequência? BCA. BCA. Governo centralizado é o governo geral. Período sem ocupação é o pré-colonial. E por último, lotes de terras, tribunas donatários, são as capitanias. B, C e A. 6. Step. A respeito da colonial portuguesa, observe as imagens e relacione as legendas que correspondem a cada uma delas. A imagem 1, imagem 2, imagem 3. Nas primeiras décadas de presença portuguesa no território brasileiro, não houve um efetivo povoamento, tendo o pau-brasil a principal riqueza explorada pelos portugueses. Imagem 2. Os portugueses construíram fortes e fortalezas que funcionavam como feitorias e assim demarcavam a sua presença nos territórios da costa africana, da Índia e da América. 1. A partir da década de 1530, os portugueses fundaram vilas e cidades e passaram a investir na produção de açúcar como uma das formas de ocupar o território brasileiro. Ficou 2. Correto, Esther. A sequência ficou 2, 1, 3. A primeira imagem é de um forte, aqui ó. Forte aqui ó, em Gana, na África. Um forte português, um entreposto, ok? Uma feitoria. Aqui embaixo, aquela imagem que nós vimos no capítulo sobre a colonização do Brasil, a descoberta do Brasil. São os indígenas portando o pau-brasil, os portugueses aqui embaixo, com os naviozinhos, chegando para embarcar o pau-brasil, para fazer o escambo. E a última aqui é justamente já sobre a colonização do litoral brasileiro. Então, fica 2, 1, 3. Aqui embaixo seria a colonização de Martim Afonso de Souza. E a chegada dele lá com justamente a formação das primeiras vilas e cidades, Vila de São Vicente e Santo André da Borda do Campo, ok? Que por acaso depois vai ser a capitania que vai dar certo. Só duas deram certo, São Vicente e Pernambuco. Tranquilo? Podemos ir? 7. Esté hoje tá demais, ela não vai poder reclamar comigo, vai ficar um mês sem ler nada. 7. A seguir é um trecho da carta de Pero Vaz de Caminho. Analise-o com atenção. Domingo de Páscoa. Falhou. Mandou a todos os capitães que se apressassem nos batéis e foi feito. Esté. Tá, Esté. Espera um pouquinho. Tenta de novo. Começa lá de novo, ver se vai melhorar. Ao domingo de Páscoa, pela manhã, determinou o capitão de ir ouvir missa e pregação naquele ilhéu. Mandou a todos os capitães que se apressassem nos batéis e fossem com ele. E assim foi feito. Mandou naquele ilhéu armar um esperável, e dentro dele um altar muito bem corrigido. E ali com todos nós outros fez dizer missa, a qual foi dita pelo padre Frei Henrique, em voz toada, e oficiada com aquela mesma voz pelos outros padres e sacerdotes, que todos eram ali. A qual missa, segundo meu parecer, foi ouvida por todos com muito prazer e devoção. Ali era com o capitão a bandeira de Cristo, com que saiu de Belém, a qual esteve sempre levantada da parte do Evangelho. Acabada a missa, desvestiu-se o padre e subiu uma cadeira alta, e nós todos lançados por essa areia. Ele pregou uma solene e proveitosa pregação da história do Evangelho, ao fim da qual tratou da nossa vinda e do achamento dessa terra, conformando-se com o sinal da cruz, sob cuja obediência viemos, o que foi muito a propósito e fez muita devoção. De acordo com esse trecho da carta, é possível observar, letra A, o interesse unicamente comercial da expedição portuguesa, B, o choque dos portugueses com a população indígena, C, a religiosidade dos portugueses, e pode ser observada na organização das expedições marítimas,
D. A imposição violenta da cultura portuguesa. Ou E. O interesse dos povos indígenas pela celebração da Páscoa e pelo conhecimento do Evangelho. Eu marquei letra D. C. B ou C, Esther? Não mente, não. B ou C, Esther? Não mente, não. Letra C. Está falando sobre a chegada dos portugueses e a religiosidade cristã. Ok? Lembra que os jesuítas vieram junto aos navios para converter os povos. 8. Em 1532, ao dar início à colonização efetiva do território brasileiro, foi criado o sistema de capitanias hereditárias. A respeito desse assunto, faça o que se pede. A. Cite dois motivos que levaram a coroa portuguesa a optar pelo sistema de capitanias hereditárias no Brasil. Vamos lá. A crise do comércio com o Oriente, daí a necessidade de buscar novos lucros e também a impossibilidade de arcar com os custos da colonização do Brasil, terceirizando, privatizando a colonização. Então coloca lá a crise do comércio com o Oriente e a necessidade de buscar novos recursos em outros territórios e também a necessidade de privatizar nossa colonização, pois a coroa portuguesa não tinha dinheiro para tal. Ok? Fechou? Letra B. O sistema de capitanias hereditárias foi bem sucedido em toda a extensão do território brasileiro? Explique sua resposta. É não. Ponto. Porque somente duas capitanias deram certo. São Vicente e Pernambuco. Coloca lá, não. Pois somente duas capitanias deram certo. São Vicente e Pernambuco. Vírgula. Devido à distância e à falta de controle de Portugal e também a dificuldade de colonizar frente aos povos indígenas. Não havia controle, não havia um controle efetivo do território e havia muita resistência indígena, ok? Então não, só duas capitanias deram certo, São Vicente e Pernambuco. Havia uma descoordenação, a falta de controle sobre a capitania, uma intensa resistência indígena em várias capitanias e também a distância com a coroa portuguesa, porque qualquer coisa que você precisava tinha que vir de Portugal. Muito difícil, ok? 8 não, né? 9. Esther. Em 1548, constituiu o governo geral no Brasil. A respeito dessa forma de governo, assinale as três afirmativas corretas. A. O governo geral foi adotado no Brasil em virtude do fracasso do sistema de capitanias hereditárias. Eu marquei. B. Portugal adotar o governo geral tinha como objetivo centralizar a administração colonial. B. Eu marquei também. C. São Vicente, localizado no litoral sul de São Paulo, tornou-se a primeira capital do Brasil. E D. O governador-geral era auxiliado por muitos funcionários, com destaque para o provedor, o capitão-mor e o ouvido-mor. Marquei e o governo-geral pôs fim ao sistema de capitanias hereditárias. Eu marquei A, B e D. Foi desligado, professor.